Quando Marta entrar, Marta faz a fala dela. Então, eu queria apresentar para todos os presentes os participantes deste encontro. Nós temos Silene Chakra, que é bióloga especialista em gerontologia e é a nossa vice-presidente. Nós temos Maria Angélica Mendes, que é nossa tesoureira, é assistente social, especialista em gerontologia e mestranda em gerontologia. Está aí caminhando para concluir o mestrado dela em gerontologia. Além dessas duas, nós temos Graça Sena, que é quem está permitindo e controlando a entrada de participantes. Ela vai ajudar no controle do tempo e vai ficar também responsável pela gravação e postagem do vídeo. Graça Sena é assistente social, é especialista em gerontologia e é atuante há muitos anos, acho que 36. Márcio entrou. Márcio está aí. E 36 anos que atua como gerontóloga aqui em Salvador. Chegou também o nosso amigo Dr. Márcio Santana, que é médico, ele é ortopedista, ele é especialista em envelhecimento humano, tem um projeto lindo de envelhecimento saudável e ele também vai estar conosco aí. Então, Silene... Nossa presidente acabou de entrar. Então, ótimo, graças a Deus. Marta. Enquanto ela se posiciona aqui, vamos dar continuidade. Eu só gostaria de dar algumas orientações antes da fala. Eu vou pedir que todos mantenham o seu microfone desligado para que não tenha interferência. Tá? Cada palestrante terá uma fala de 15 minutos. Após a fala de cada um, abriremos para uns 5 minutos de perguntas, que pode ser feita pelo chat, escrevendo, ou solicitando pelo vídeo, só levantar a mãozinha assim, que a gente permite para que vocês possam fazer perguntas, considerações, o tanto quanto concisas, para que a gente possa otimizar o tempo, porque todos nós estamos envolvidos em outras atividades, inclusive as nossas palestrantes. Tá? Então, vamos passar a palavra para a Silene para começar aqui os trabalhos. Pode abrir seu microfone, Silene. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, assim como a ANG, essa diretoria tão atuante, né? E hoje nós estamos de rosa, né, Graça? E Outubro Rosa iniciando. E também hoje é uma data na qual a gente para chamar mesmo a atenção da sociedade, dos governantes, em relação à questão da pessoa idosa, das necessidades do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas. Né? E quando foi colocado lá, me foi passado o subtítulo Somos o que Somos. Eu me remeti a um olhar biológico, eu sou bióloga de formação. Olha, Emília se referiu a tantos anos aí de Graça, nós somos colegas, né, Graça? Sim, lá da primeira turma de especialização, contemporâneas, atuando nessa área. E, assim, somos o que somos, me remeto à questão biológica e social, porque não pode estar dissociada, né, do que é ser velho. Então, assim, devemos lembrar, eu começo minha fala dizendo que nós devemos lembrar que a velhice é heterogênea e singular, e a biologia é a evolução que mostra isso através de fenômenos aleatórios dos genes que possibilita ser o que somos. Nós chamamos isso de patrimônio genético. Então, seria muito bom se nesse patrimônio genético só viesse coisas boas. Mas muitas vezes nós carregamos nos nossos genes algumas patologias que poderão ser desenvolvidas ou não, em algum período da vida ou até mesmo na velhice. Devemos lembrar que nós não só somos o patrimônio genético, somos também resultado de uma história de vida. As assistentes sociais estão aí para
desmembrar mais isso, sabe muito bem que isso é uma verdade, em que a questão desse meio ambiente que se vive, os costumes, as crenças, a religiosidade, as condições de habitabilidade, tudo isso tem uma influência grande do que vai ser nossa velhice. É necessário compreender que o envelhecimento é o resultado desses avanços significativos. Tanto é que nós estamos hoje com uma expectativa média de vida bem mais alta do que há anos atrás. Eu me lembro quando eu fui estudar envelhecimento humano, em que as pessoas, eu era muito jovem, 18, 19 anos, que eu fui estudar biologia para saber a questão do envelhecimento, como é que se dava a nível celular e genético. As pessoas riam, os professores riam de mim, as colegas, porque se vivia muito pouco, né? E hoje nós estamos vendo, pelo advento da medicina, da tecnologia, enfim, de tantas descobertas e pesquisas, nós estamos vendo a vida se prolongar, né? Graças a Deus, nós estamos tendo alguns avanços. E o que é que nós batalhamos como gerontólogos? É que essa vida seja uma vida mais saudável possível, um envelhecimento ativo. É isso que nós defendemos, a Organização Mundial da Saúde defende, a ONU defende. Mas, como se diz o ditado, nem tudo são flores. Às vezes, nós carregamos nessa bagagem algumas patologias. Mas a maioria às vezes a gente percebe que a maioria dos estudos, eles se desdobram muito em vieses que apontam enfraquecimento, perdas, lado negativo da velhice. E isso só vem reforçar, muitas vezes, os mitos e crendices. Vai depender muito, esse envelhecimento também, dessa questão de crenças, porque se nós tivermos uma vivência com nossos familiares, pessoas mais próximas, que têm uma vida mais ativa, provavelmente nós vamos ter também um olhar diferenciado para essa velhice. Então, existe necessidade de se desenvolver estudos que permitam a valorização do que existe de positivo nessa etapa da vida. Existe. Então, aí nós temos vários exemplos, né? E nem sempre é pela questão financeira. Claro que se você tem um poder aquisitivo melhor financeiro, você vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter mais acessibilidade, mas nem sempre você vai ter tudo que você precisa. Então, muitas vezes nós estamos conversando, falando muito sobre a questão do envelhecimento, com alto poder financeiro, com qualidade de vida, mas nós temos pessoas senhoras e senhores ativos, que apesar da condição não ser muito favorável, condição financeira, mas que existe naquela família o respeito, o amor, o cuidado com seus idosos. Isso é muito importante. Então, nós precisamos fortalecer essas pesquisas que vêm evidenciar essas coisas positivas. Eu acho interessante, uma das coisas que a gente normalmente a gente não segue, até porque nossa geração, a minha geração, né? A geração mais nova já tem mais o cuidado, já há uma disseminação de informações maiores em relação à alimentação. Mas uma vez eu ouvi de uma nutricionista uma coisa muito interessante. Ela disse: olha, a gente envelhece de acordo com o que a gente come. E aí eu fiquei me lembrando dos meus acarajés que eu gosto, do meu caruru, das minhas feijoadinhas, né? Que assim, mas é aquela coisa de que a gente também não tinha essa informação e fomos criados de uma forma que tinha que comer, né? Se alimentar e era quantidade. Mas hoje a gente já tem um outro pensamento, já tem outras informações, e isso vai ajudar, eu creio, que esse novo envelhecer. Quando eu falo novo envelhecer, são pessoas jovens hoje que serão idosos amanhã. E só não se envelhece que morre antes. E eu acho interessante que, às vezes, as pessoas cobram que a gente tenha a mesma fisionomia, o mesmo cabelo, o mesmo corpo,
de quando tínhamos lá atrás, né? Nossas amigas, quando se encontram, dizem, poxa, mas você não tem mais aquele cabelo. Ai, você tá... Poxa, você... E você que tinha uma cinturinha, ainda faz lembrar a gente que a gente tinha uma cinturinha. Mas aí, o que é que eu trago? Eu digo assim, a gente não tem a cintura, mas tem jogo de cintura. Aí eu trago a questão da sabedoria, né? Da experiência de vida. Então, é importante que a gente traga modelos que permitam rentabilizar situações de sucesso. Nós temos vários brasileiros, nós temos pessoas que não precisam nem ir lá fora trazer. Nós temos pessoas assim, conhecidas, próximas, familiares da comunidade, da nossa sociedade, do nosso município, do estado da Bahia, do Brasil, e que são pessoas que começaram, inclusive, a ter sucesso a partir de uma oportunidade na sua idade mais avançada. Então, o estilo de vida é algo que está comprovado, né, que leva o envelhecimento de uma forma mais ativa, né, e, em certa medida, poderá reverter até algumas consequências negativas, como enfraquecimento de sistema, de órgãos, surgimento de ansiedade, depressão. Isso tudo vai ter uma interferência quanto ao envelhecimento, né? Porque o envelhecimento é um processo. A velhice é algo instalado, é algo determinado, que isso depende de uma sociedade, essa coisa de classificar a velhice. No Brasil e em países em desenvolvimento é 60 anos, né? E em países mais avançados, desenvolvidos é 65. Mas nós temos países em que, quando a mulher se torna avó, ela se torna idosa. Eu já fui idosa lá. No Brasil, eu sou para o ano, viu? Está pertinho. Mas, assim, eu já fui, então, idosa, bem lá, quando eu fui avó, há anos atrás. Em outros países, quando a mulher entra na menopausa, né? Então, assim, existe essa questão de cultura, o que é ser velho. Bom, eu queria citar aqui os estudiosos, nós estudiosos da gerontologia, nós nos debruçamos muito em investigar o engajamento social dos idosos, né? Os modelos conceituais sobre as alternativas sugeridas de relacionamento entre idosos e sociedade. Aí eu me lembrei da teoria da atividade, que eu acho que eu estou dentro dessa teoria, que postula que envelhecer de forma adequada caracteriza-se pelo engajamento de atividades sociais, evitando a inatividade. Então, a importância do social. Nós estamos vendo hoje, numa pandemia, esses idosos muito isolados, né? Eu digo até idosos que moram sozinhos, que têm essa necessidade de conversar, que tinham uma vida ativa, de participação de grupos de igreja, grupos de centro de convivência, universidades abertas à terceira idade, está graça aí, que a pessoa que coordena, é diretora de uma faculdade de terceira idade, ela sabe disso, deve ter escutas em relação a hoje, o sentimento desses idosos de estarem afastados, não estar naquelas atividades constantes, né, de frequência. Enfim, nós temos uma necessidade de viver com o outro. Só para sinalizar, 5 minutos, tá? Tá bom, estou terminando. Então, nossas vivências nos mostram que idosos, mesmo dependentes e semidependentes, têm que ter opiniões mais positivas sobre a velhice, né? Isso faz até recuperar mais facilmente algumas incapacidades. Então, 2 psicólogos, né? Eles trazem, o Harvey e o Kess, ele traz o envelhecimento construído por 6 dimensões, que são dimensões: a autoaceitação, as relações positivas com os outros, a autonomia, o controle sobre o ambiente, o propósito na vida e o crescimento pessoal. E outro, Gosten, ele complementa citando ainda a importância da espiritualidade e da religiosidade como estratégia para essas pessoas idosas. Então, torna-se cada vez mais necessária essa interlocução interdisciplinar, o estudo de linhas psicológicas, sociais, biomédicas, né, destinado a compreender esse processo todo de envelhecimento e a velhice. Nós estamos aqui nessa live, composta por microbiólogas, assistentes sociais e um médico. Desde já eu quero agradecer, né, a todos que aqui me ouviram. Eu vou precisar realmente me ausentar, porque é uma data muito cogitada e que a gente quer que realmente essa coisa se
dissemine essas conversas, esses debates por outros tempos. E a ANG tem feito isso, né? Desejar sucesso nas próximas falas dos colegas, mas antes eu quero deixar uma mensagem. É na memória do avô e da avó que dormem nossas raízes. Um beijo para todos e bom envelhecimento. Obrigada, Gabi. Obrigada, Silene. Eu queria passar a palavra aqui para a nossa presidente, que vai assumir agora a coordenação, Marta. E também, Marta, porque Silene realmente vai precisar se ausentar, e gostaríamos de saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma intervenção da fala de Silene, aproveitando mais os 5 minutinhos que ela está aqui com a gente. Alguém gostaria? Eu gostaria de somente completar, Emília, gostaria de completar o título, porque o título saiu incompleto no card. Velhos e velhas, somos o que somos, inclassificáveis. A gente também, nessa fala, a gente vai falar que a gente precisa ser classificado. Tá? Com certeza. Valeu, Emília. Um abraço. Parabéns, Silene. Oi, querida. Pois é, então, com a palavra, a nossa presidente, Marta Carlos. Marta, pode ligar seu microfone. Não, está desligado. Agora. Pronto. Isso. Então, boa noite a todas que estão nos assistindo, a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos. Boa noite, Gal, Emília, Silene, que está saindo. Obrigada pelas suas palavras, muito boa mensagem. E antes de passar a palavra para os demais palestrantes, para os demais colaboradores, né, que vão abordar os assuntos aqui sugeridos, eu quero falar também do envelhecer, né, que é uma etapa da vida que deve ser vista, encarada pela sociedade, pelo Estado, pela família, com respeito, dignidade. Então, é isso? E para quem está vivendo o processo do envelhecimento, também é importante a sua autoaceitação, é importante se adequar às mudanças que podem surgir, não é? Se respeitar, buscar autonomia, independência e lembrar que a velhice é uma etapa da vida humana que deve ser sentida como valor e não como peso, né? E como uma conquista e não como uma derrota. E lembrar que o velho, a velha que estão vivendo aí, nesse alargamento da vida, são adultos que estão vivendo mais, o que é um privilégio, uma vantagem. A ANG, nesse momento, eu tenho a honra de estar presidindo, juntamente com a diretoria, que a essa diretoria eu acredito todo o sucesso que a gente tem alcançado em termos de trabalho, a colaboração de todos e todas, né, da diretoria. Lembrar, eu não sei se Emília chegou a falar um pouco da ANG. Não, Marta. Não. No final da fala, porque os outros palestrantes também têm horário, no final da fala, aí você então, nós vamos falar agora sobre a ANG. Tá certo. Angélica Mendes, que é assistente social, é especialista em gerontologia, foi diretora do nosso Conselho de Serviço Social durante o ano de 2015, a gestão 2015-2017. Também é membro permanente do Fórum em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e é presidente do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, onde é gestora de projetos sociais na área de acolhimento do cuidado da velhice e acolhimento à gestante desde 1970. Angélica também é nossa tesoureira. Então, com a palavra, Angélica, para dar o recado.
Oi, gente, boa noite. Eu estou super feliz porque nós temos visitantes do interior da Bahia nos assistindo. O Benjamin, que está aí, cumprimentando as pessoas. Benjamin foi meu colega de colégio, é meu amigo, né? E eu mandei o convite para ele e ele está aqui nos prestigiando. Muito obrigada, Benjamin. Gente, oi. Deu um ruído aí. Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Olha, gente, velhos e velhas, somos o que somos. Eu vejo muito uma questão assim, eu estou com 70 anos, né? Eu sou idosa, sou velha, e vivi a minha vida inteira entre velhos. Trabalho anos e anos com velhos, já há 50 anos só no GPEC com velhos, né? Com pessoas idosas. E o que eu vejo é que há uma coisa assim de se levar muito um sentido pejorativo na velhice, no envelhecimento. Algumas pessoas, principalmente eu percebo, das classes mais altas, tem uma resistência à palavra velho, à palavra envelhecimento. Eu acho graça que a gente tem um colega gerontólogo também, Emília sabe quem é, ele não aceita ser chamado de velho. Ele no máximo, é idoso. E eu digo para ele assim, mas eu nunca vi em lugar nenhum um cientista dizer que existe um processo de idosamento. Eu vejo sempre o processo de envelhecimento. Tudo que a gente vê na ciência, quando a gente vai estudar, a gente vê em todos os lugares, todos os estudiosos se referirem ao envelhecimento. Ninguém diz assim, vamos fazer um programa para o idosamento ativo. Não tem, não existe. Né? Então, o que a gente percebe é a forma como as pessoas, desde cedo, elas começam a encarar a vida. E eu acho que isso tem a ver, primeiro, porque eu sou reencarnacionista, né? Silene falou sobre a religiosidade, eu sou espírita, sou reencarnacionista. Então, eu acredito que nós renascemos quantas vezes sejam necessárias ao nosso aprimoramento. Então, o que a gente vê assim, aqueles espíritos que estão nas suas primeiras encarnações, eles vão ter muita influência do meio social e vão absorver alguns estereótipos. Já eu vejo espíritos mais evoluídos, pessoas com mais maturidade, elas têm um olhar mais contemplativo sobre a vida. Muitos consideram, sabem, que a gente começa a envelhecer na concepção. Quando as células começam a se partir, se multiplicar para formar o nosso corpo material, aquilo é um processo de envelhecimento. A gente, quando vê uma criança, um bebezinho, todo rechonchudinho, bonitinho, fofinho, que a gente ama, né? Mas a gente tem que saber que ali já é um velho de 9 meses, no mínimo. Né? Ficou 9 meses sendo gestado na barriga da sua mãe e partiu, né? Nasceu, partiu para uma existência. E a cada dia que passa é um dia de envelhecimento. É um dia de crescimento, porque o que as pessoas precisam ver é que o envelhecimento não é aquele caminho para a morte, mas entre o nascer e o morrer, né, existe todo um caminho de realizações, existe todo um caminho que a pessoa percorre de acordo com como ela percebe a sua vida. Como ela se vê no meio social, como ela se analisa. E eu vejo muito assim, nos idosos com quem eu trabalho, no GPEC, muitos deles
são pessoas assim, essencialmente de bem com a vida, essencialmente tranquilas, alegres, né? Se você for fazer uma pesquisa, você deve encontrar naquele grupo mais ou menos uns 60% a 70% que tem uma visão muito positiva da vida, né? Eles não têm essa questão de que, porque está ficando velho, está desmontando. Não, muitos têm sonhos, muitos têm projetos, muitos têm objetivos, né? Muitos estão vivendo suas dificuldades, porque todo mundo tem, né? Ninguém vive 100% feliz na Terra, né? O Santo Agostinho já nos questionou sobre isso, sobre essa questão de que a gente não vem para o mundo para passear, para fazer uma viagem de turismo no planeta Terra, viver tudo do bacana, do bom e do melhor. Não, não é isso. A gente vem e a gente vai estar submetidos a todos os processos e todas as condições que existem no planeta. Então, para o planeta Terra, a gente tem uma condição X. Então, a gente tem que pensar assim, se a gente quiser tirar uma baleia do mar para criar como um animal de estimação, como a gente faz com cachorro, a gente criar em casa, não vai dar certo. Por quê? Porque o habitat natural da baleia é a água. Da mesma forma que se nós humanos resolvermos morar no mar, morar na água, não vai dar certo porque os nossos pulmões não são adaptados para isso. Então, nós temos uma constituição tal que vai nos fazer, durante o processo de vida, levar a essas questões que algumas vezes, para uns, de acordo com a genética, para uns vai ser mais difícil, para outros vai ser mais tranquilo. Minha família, por exemplo, é uma família de pessoas longevas e viveram tranquilamente lá no interior, onde ainda meu colega Benjamin mora, né? Ele mora em Vitória da Conquista e a gente já morou lá em També. Assim, as pessoas que vivem naquela região são umas pessoas que têm uma qualidade de vida boa, né? Uma alimentação mais natural, porque plantam, porque cultivam, porque criam seus animais para dali obter sua proteína. Então, eles têm uma outra qualidade de vida e normalmente vão muito adiante, né? São pessoas que vão a 80, 90, 100 anos, dependendo do estilo de vida que levam. Já a gente vê que aquelas pessoas que estão vivendo nos grandes centros, submetidas à poluição, à alimentação com muita química, naturalmente vai ter um rebatimento disso no seu corpo, no seu organismo. Mas a cabeça das pessoas, isso é que importa, né? Não importa a gente estar velho, a gente ter 60, 70, 80 anos, se a gente tem uma cabeça ativa, se a gente lê, se a gente está em contato, né, com o meio artístico. Eu acho que assim, nós na Bahia somos muito felizes, porque nós temos aqui uma diversidade cultural muito grande. A gente tem a oportunidade de ver a boa música, de ver a boa literatura, de ver o bom teatro, a boa televisão. A gente tem tudo muito bom. Então, assim, eu acho maravilhoso quando eu vejo pessoas idosas saírem de noite para dançar. E reclamando agora na pandemia, diz que está doido para aglomerar. Eu fiz um grupo para os idosos que a gente atende, porque a gente conversa, né? Tem que conversar, e de vez em quando eles ligam para mim e dizem assim, estou com a vontade de aglomerar, que estou uma coisa, calma, ainda não está na hora. No dia que a gente puder aglomerar, a gente vai fazer uma farra. A gente vai fazer um passeio, vai fazer alguma coisa. Mas, assim, são pessoas que
tem aquela clareza, assim, está vivendo um momento aonde está tendo uma contenção por conta de uma situação que atingiu a nós todos, então, habilmente, conscientemente, sabe que tem que ter cuidado e tem que se recolher e viver um distanciamento. A gente sabe que nem tudo é muito bom, né? A convivência com a família, né? Principalmente aquelas pessoas da família numerosa, costuma ter atrito, costuma ter problema, mas a gente tem que ver também, pelo outro lado, aquelas pessoas que moram sozinhas, umas por circunstância, outras por escolha, né? Também estão sentindo os rebatimentos de toda essa questão social que está nesse momento, essa questão sanitária, mas, assim, algumas pessoas estão buscando viver este período de velhice. 5? Tá. Tem pessoas que estão buscando viver esse período de velhice com serenidade. E é isso que importa. Nós buscarmos colocar em prática agora tudo que a gente vem aprendendo nesse tempo inteiro da nossa sociabilidade. Então, se nós levamos nos nossos grupos sociais, nas nossas relações de amizade e de convivência e de troca, se nós aprendemos, chegou a hora de colocar em prática. Então, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, conversando, colocando coisas assim sobre a velhice, essa tranquilidade que a gente tem que ter sobre o nosso processo de envelhecimento. Agradecer aos meus amigos e amigas, né, de fora e outras pessoas que também, se não assistiram, vão assistir depois, e que nós possamos, assim, enquanto gerontólogos, pessoas ligadas à Associação de Gerontologia da Bahia, possamos dar a nossa contribuição, levando essa mensagem para todos, nós que trabalhamos com pessoas idosas, que nós possamos realmente, assim, agregar cada dia mais vida à nossa vida, qualidade à nossa vida, valor à nossa vida. Acho que fica essa mensagem, que nós somos o que somos, não precisamos de rótulos, somos inqualificáveis. Cada um é o que é, cada um tem a sua história. Como já dizia o poeta Almir Sater, cada um carrega em si o dom de ser capaz e o dom de ser feliz. Muito obrigada. Muito bom, Angélica. Como a maturidade também de vida e profissional nos faz enxergar de outra forma, né? Essa sua fala muito, muito importante, e essa sua visão, que você é espiritualista também, nos traz um olhar também muito positivo desse processo todo que a gente vive, do envelhecimento, né, que pertence a todos nós. E realmente cada um somos o que somos, quando a gente tomar para si essa consciência e viver da forma como nós escolhermos viver, né? Envelhecer da forma como nós escolhemos envelhecer, porque esse processo é muito individual e é próprio de cada um, e a responsabilidade é nossa. A gente começa a tomar mais consciência e se cuidar mais, né? Buscando aquela questão de que não vale a pena acumular anos, mas vivê-los intensamente da melhor forma possível, aceitando e driblando as limitações naturais desse processo. Nossa presidente Marta. Muito boa sua fala, Angélica. Marta, só um segundinho, eu quero registrar que entrou aí agora, na live, uma amiga minha, diretamente de Montevidéu, no Uruguai. Ah, que a bom! ANG da Bahia está atravessando fronteiras. Obrigada, Cláudia. Amada, assisti tudo desde o começo. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Parabéns.
Obrigada. Seja bem-vinda. Pois é isso. Então, Angélica, realmente você falou aí em sonhos, em projetos, e aí eu pergunto, qual é a idade dos sonhos, qual é a idade dos projetos, qual é a idade do amor, qual é a idade da felicidade? Tem idade. Pode-se fazer isso em qualquer idade. A idade da vida. A idade da vida é a idade que a gente pode fazer projetos em qualquer período. Não tem porquê a gente achar que já está velho, que a gente já não pode fazer mais isso ou aquilo. Não, cada um vai fazer aquilo que sonha, que idealiza, que gosta. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas idosas. Uma amiga minha passou no vestibular e a pessoa da faculdade ligou para ela porque achou que tinha um erro na matrícula dela, na inscrição, porque estava 81. Ela disse, a senhora não trocou, não é 18? Ela disse, não, é 81 mesmo. Ainda estava realizando o seu sonho de estudar filosofia. Imagina, que coisa mais linda, uma pessoa com 81 anos fazer um vestibular para entrar numa faculdade, para estudar filosofia. E isso é que é projeto de vida bacana. Então, não tem idade para isso. É justamente por isso que esse título é importante. Somos o que somos, inclassificáveis. Então, ninguém precisa classificar ninguém. Nós somos que preto, que branco, que índio, o quê? Que branco, que índio, que preto, o quê? Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulo-louros, guaranicês, juradabes, amequidambos, lusunipo, caboclos, ciganogos. Então, somos o que somos, inclassificáveis. É a música, é a letra de Arnaldo Antunes, que a gente não precisa de classificação para ser. Isso. Nós somos pessoas. Obrigada. É isso mesmo. Inclusive, nós, antes de passar para Márcio, eu acho que foi registrada alguma pergunta aí, Graça? Por Sim, enquanto. Tem alguns comentários, no final a gente, mas nada específico não, tá? Muitos elogios pela fala de Angélica, comentários extremamente positivos e parabenizando a NG pela iniciativa. Tá certo. Então, antes de passar para Márcio, lembrar também que nós levamos para a velhice o que sempre fomos durante a nossa vida. É o acúmulo de experiência, é a nossa personalidade, é a nossa maneira de ser. Então, por isso que a velhice ela é tão heterogênea, porque são várias experiências que nós acumulamos durante a vida, cada um de uma maneira, e levamos essa experiência, essa vivência para a velhice. Bom, o Márcio, nosso companheiro, Márcio Santana, é médico ortopedista, ele é especialista na área do envelhecimento humano, é também coordenador da Clínica da Dor, da traumatologia esportiva e é uma pessoa muito atuante nessa área de esportes também e diretor de intercâmbio da ANG. A palavra, Márcio. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui. Esse é um assunto que cada vez me traz mais satisfação de falar, de aprender com vocês, até para poder ajudar e impactar positivamente na vida dos meus pacientes. Sobre o envelhecimento, parabenizar as duas colegas que falaram antes, realmente existem muitas coisas, né? Nós somos seres muito complexos porém existem algumas coisas que eu acho que nós falhamos quando tentamos cuidar de nós mesmos. Eu sempre vejo alguns pacientes, algumas pessoas
demonstrarem um certo preconceito sobre a questão do envelhecimento, como foi o colega gerontólogo aí, que diz que não aceita se chamado de velho. E esse preconceito geralmente está associado, no meu ponto de vista, obviamente, pela questão de que essa falta, né, da autoaceitação é muito mais por conta de que essa pessoa percebe que nesse envelhecimento ele começa a ter limitações, ele começa a ver a proximidade do fim e ele começa a ver em outros que envelheceram antes deles dores, medos, mas isso não precisa ser assim. Nós lutamos na ANG e cada um luta individualmente em algumas áreas, né, alguns setores, em tentarmos cuidar da pessoa idosa. E eu, ultimamente, tenho tentado ajudar para que essa pessoa idosa também se cuide. Porque, enquanto essa pessoa idosa não se cuidar, eu posso lutar contra o mundo inteiro para deixar o mundo mais adaptado para ela, mas ela não vai estar melhor adaptado para ela mesma. Como assim, Márcio? A maioria das pessoas, gente, não bebem nem a água que deveriam beber. Pô, meu coração precisa de água para funcionar adequadamente. Ainda mais depois de velho. Porque um carro novo é só colocar combustível que ele anda. Um carro, quando vai envelhecendo, ou você faz uma manutenção adequada nele, ou ele vai quebrar. E quando nós podemos trocar o nosso veículo, nosso carro está envelhecendo, a gente vai lá e troca ele, beleza, tranquilo, pega um novo, vai andar de novo. Só que este veículo aqui, o veículo que está aí com vocês, vai com vocês até o final da vida. Não dá para trocar. E ou vocês, ou nós, ou todos nós, cuidamos do nosso veículo como um colecionador de automóveis, cuida do seu veículo e passa aí na rua parecendo que acabou de sair da concessionária, ou todos nós teremos problemas que não precisávamos ter. Uma das maiores queixas do idoso são dores articulares. Tá bom. Eu escuto muito no meu consultório que alguns idosos dizendo que não gostam de beber água. Água não tem nem gosto, gente. Mas vamos lá. Aquelas mesmas articulações que estão doendo precisam de líquido articular. Esse líquido articular é produzido pelo nosso organismo quando nós temos água. Porque se eu bebo pouca água, o meu organismo, que não é burro, vai pegar o pouco de água que eu tenho e vai mandar para o cérebro, porque é essencial para a minha vida, vai mandar para o meu coração, que é essencial para a minha vida, vai mandar para o meu pulmão, que é essencial para a minha vida, e se sobrar, ele vai mandar para as minhas veias, para o meu sangue, para que o meu sangue continue líquido e ele não fique grosso e não entupa uma veia, e eu não infarte, eu não tenho um derrame. Será que vai sobrar para articulações? Não, né? Será que vai sobrar para eu ter um trânsito gastrointestinal adequado e ir no banheiro nas vezes que eu preciso ir? Também não, né? Será que eu vou ter uma pele bonita do jeito que a maioria de nós gostaríamos de ter sem água? Acho que não, né? Será que eu vou ter aquele cabelo bacana? Também acho que não. Então, assim, quando eu digo da questão do autocuidado, porque se nós tivermos pessoas se cuidando melhor, essas pessoas chegam no envelhecimento muito mais ativas, muito mais autônomas, com a cabeça em dia. Se ela praticar atividade física, ela vai produzir todos os dias um hormônio chamado irisina, que é um hormônio que, dentre vários benefícios, ele protege o idoso contra o Parkinson e o Alzheimer. Além disso, mês passado saiu uma comprovação da Unesp de Botucatu, onde comprovou que a irisina aumenta em 300 vezes a chance de combate ao Covid. Um hormônio produzido pelo músculo, de graça, quando eu faço atividade física. Então,
quanto melhor eu tiver essa pessoa envelhecendo com autonomia, porque todos os dias, e assim, quem me segue no Instagram, esses dias eu postei uma foto onde quando eu tinha 31 anos e tinha 115 quilos. 3 hérnias de disco na coluna lombar e 2 na cervical. Dores infernais. Eu tinha muita dor. Hoje eu tenho 41 anos, vou completar 42 nos próximos meses. Eu tenho 90 quilos e eu tenho só 6% de gordura no corpo. Eu odiava a academia. Gente, eu odiava com todas as forças. Eu fui médico do Bahia há 10 anos. Eu via os atletas treinando lá, eu ficava avaliando eles, mas eu não ia na academia puxar um palito de fósforo. Hoje eu só não gosto da academia. Já evoluí, mas eu vou todo dia. E um dia desse uma paciente me perguntou: doutor, você sempre gostou de academia? Eu falei: não. Ela: pô, doutor, mas eu vejo lá seus vídeos, você está sempre sorrindo, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela: você gosta de se depilar? Você se depila? Ela falou: por quê, doutor? O que isso tem a ver? Eu falei: depila ou não depila? Ela: me depilo, claro. Eu falei: e você gosta? Ela falou: não. Claro que não, doutor, dói muito. Eu falei: e por que você se depila? Ela falou assim: por causa do resultado, né, doutor? Então, quando a gente vê os japoneses com 100 anos autônomos daquele jeito, gente, não é porque eles têm uma alimentação saudável, porque eles comem arroz pra caramba. E arroz é massa, e massa engorda. Só que eles fazem atividade física direito, todos os dias praticamente. Quando eu digo direito, é porque aqui no Brasil, algumas pessoas que fazem da própria cabeça. E diferente dos japoneses, que recebem orientação de como cuidarem adequadamente das suas articulações, dos seus corpos, aos 6 anos, a partir dos 6 anos de idade no colégio, nós não recebemos essa informação. E embora nós tenhamos isso à nossa disposição na internet hoje, nós não costumamos pesquisar. E aí, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai fazer o quê? Caminhada. Cara, não dá. Por quê? Quando a gente envelhece, a gente perde, geralmente, força, equilíbrio e flexibilidade. A caminhada não me dá nenhum dos 3. Eu estou aqui dizendo que a caminhada é um exercício ruim? Claro que não. Pelo amor de Deus. É um bom exercício. Só não vai me emagrecer, e se emagrecer no começo, depois a pessoa estabiliza e volta a engordar. Não vai me dar força, não vai me dar equilíbrio e não vai me dar elasticidade, alongamento. É só o que eu estou dizendo. Mas para a parte circulatória é um bom exercício. Só que você tem problema de circulação? Não, né? Seu problema é o quê? Você não quer envelhecer. Você não quer perder a força. Você quer envelhecer com autonomia. Para isso, a caminhada não vai te ajudar. Então, o que acontece? A gente precisa aprender que nem sempre o que a gente gosta é o que a gente precisa fazer. Existem alguns fatores que influenciam diretamente no nosso envelhecimento, no envelhecimento que a gente chama de bem-sucedido, né? Tem a questão da alimentação, obviamente, tem a questão do sono, tem a questão das emoções, a forma com que você controla a sua parte emocional, a forma que você consegue digerir o que o meio externo te entrega e se comportar e se impor frente àquela situação. Atividades físicas são importantíssimas para a geração de hormônios chamados hormônios da felicidade, para a manutenção de testosterona, que é um hormônio essencial na vida de homem e mulher, para que os seus hormônios de tireoide estejam adequados, para que o seu açúcar no sangue esteja adequado, para que a sua pressão esteja adequada. Você precisa. É importantíssimo, obviamente, que a cabeça comanda tudo. Mas se eu tiver uma cabeça que comande tudo, mas tiver um corpo que está prostrado na cama porque não tem força para se levantar, essa cabeça, que sempre foi ativa, vai pirar. Não tem jeito, gente. Vai pirar. E é muito comum as pessoas acharem que não dá. Ah, mas eu já tenho tantos anos, doutor, agora ir para a academia.
Aquele lugar não é para mim, doutor. Aquele lugar só tem aquelas menininhas novinhas, aqueles meninos bombadão, doutor. Não dá para mim. Gente, então a gente tem que montar uma outra academia para a gente, então. Mas o que a gente precisa é fortalecimento muscular, é musculação. Pode fazer calistenia? Pode, mas é muito mais difícil, ainda mais sozinho. Então, ou a gente entende que o nosso veículo precisa estar funcionando adequadamente para que o nosso piloto, a nossa mente, consiga ir aonde quer ir, fazer o que quer fazer, ou então não vai dar certo. Eu costumo dizer que eu tento organizar a minha vida sustentada sobre 4 pilares. O pilar espiritual, seja qual for a religião que a pessoa tem, ela tem que ter uma conexão com o que ela acredita que é divino. Importante, é importante demais, porque todos nós vamos passar por problemas, todos nós vamos passar por situações difíceis, e essa espiritualidade vai te ajudar a seguir. Doutor Márcio, vai te ajudar a... 5 minutos. Beleza. Vai te ajudar a perceber de que nada termina com aquele problema. Vai te ajudar a perceber de que você é muito maior do que aquele possível erro que você teve ou que tiveram com você. Segundo pilar, para mim, é o pilar emocional, a saúde emocional. A forma com que você consegue se cuidar. Na Bíblia diz, amai o próximo como a ti mesmo, na mesma proporção. Geralmente nós amamos o próximo e deixamos nós para segundo, terceiro, quarto plano. E no final das contas a gente ainda vira e diz assim, mas eu não tenho tempo, doutor. Nós temos tempo para filho, para marido ou esposa, para casa, para o trabalho, para os boletos que chegam todo mês, para mãe, para pai, para irmão, para irmã, para cunhada, para cachorro, para periquito, papagaio. E aí nos enganamos de que não temos tempo para nós mesmos. E aí depois, no final da vida, a gente tem que passar um bocado de tempo correndo atrás de tentar recuperar o tempo perdido. Então, primeiro pilar, saúde espiritual. Segundo, saúde emocional. Terceiro, saúde intelectual. Você precisa ler, você precisa se afastar de notícias negativas, que cada vez tem mais. É impressionante o quanto você liga uma televisão, é coisa negativa. Você pega uma rede social, é coisa negativa. Pelo amor de Deus, tente se afastar disso. E o quarto pilar, tão importante quanto os outros 3, é a sua saúde física. Se sua cabeça estiver boa, mas seu físico não estiver bom, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Então, e dá para se cuidar. Dá para se cuidar. Vai ter um pouquinho de dificuldade? Vai. Mas se você não se cuidar, você também vai ter dificuldade. Só que você vai ter dificuldade com dores. Vai ter dificuldade com possibilidades de patologias que não seriam necessárias. E isso pode ser evitado. Tem como ser evitado. Tá? Cada vez meus pacientes operam menos. Cada vez meus pacientes estão mais magros. Cada vez meus pacientes estão mais longínquos. E eu vou dizer para vocês, é muito comum quando a gente fala de longevidade, a gente lembrar do quê? Dos japoneses, né? E eu tive a oportunidade, eu sou médico individual de alguns atletas, e eu tive a oportunidade de ir tanto à China quanto ao Japão acompanhar alguns dos meus atletas. E, gente, a perspectiva de vida, a média de vida de um japonês é semelhante à do brasileiro. Do brasileiro é 76, 77 anos. Em 1950 era 43 anos, viu? Em 1950 a pessoa vivia só até 43 anos no Brasil. Hoje já está chegando aos 80. Mas sabe quanto é a média de vida do japonês? Todo mundo deve ter chutado aí 100 anos, né? Não, 79 anos. Sabe por quê? Porque embora tenha muitos japoneses que se cuidam e vivem mais de 100 anos, o mesmo japonês que vive no mesmo Japão e é lutador de sumô e vive a vida inteira gordo, só vive em média 43 anos. O mesmo Japão, mesma população, só que porque engordou, tem uma circunferência abdominal maior do que 80 ou 90 centímetros, tem muito mais chances de câncer, Parkinson, Alzheimer, derrame, infarto, pressão alta, diabetes, tromboembolismo pulmonar.
só porque não cuidaram adequadamente do corpo. Então, a longevidade, o envelhecimento bem-sucedido, precisa ter, obviamente, uma cabeça boa, você saber lidar, ter essa condição de você simplesmente saber lidar com as mudanças, porque cada vez existem mais mudanças para nós nos adaptarmos, mas você estando melhor preparado, independente do que vier, depois da próxima curva da estrada, você vai ter muito mais chance de conseguir desviar. Agora, se você não se prepara, o risco de você não conseguir é muito grande. Desculpem se eu me passei dos 15 minutos, mas aqui esse é um assunto que eu adoro falar. Um beijo a todos, obrigado pela oportunidade. Acabou. Parabéns, Márcio. Muito bom. Obrigada, doutor Márcio. Márcio, companheiro aí da NG, sempre nos trazendo belas reflexões com o seu conhecimento e falando desse processo do envelhecer, né? Que é o seu campo de estudo aí. E a gente sabe o quanto é importante esse olhar global, né? Como você falou desses 4 pilares aí, né? O físico, o espiritual, o mental, né? E tem a questão do social hoje, muito importante, né? Manter uma rede ativa de relacionamento, isso é um dos pilares também importantíssimo para manter essa tão desejada longevidade proativa, bem-sucedida. Nossa presidente, Marta. Com você, liga seu som. Depois eu quero dar uma palavrinha de pessoas que estão aqui, viu? Tá. Então, veja, Emília, veja. Depois eu... Pode ver aí, Emília. Nós estamos aí com Eunice Fontes, ela é do Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa, ela é do Sindprev, está aí com a gente, muito grata. Silene Cruz é uma associada nossa, minha colega de gerontologia, da 3ª turma, e mora em Feira de Santana. Mércia, do Conselho Fiscal, nossa batalhadora. Juntas a gente vem fazendo esse trabalho online que é duro. Né? Bárbara, também do Conselho Fiscal. Não sei, não consegui notar, não estou no celular. Está ativo. Nossa vice-diretora de intercâmbio, Rosiane. E Márcio não ultrapassou, não, só foi menos de 1 minuto, menos. Então, você foi excelente, viu? Obrigada a todos pela presença. Eu passo a palavra para a Marta. Pois é. Márcio, parabéns pela sua fala. Uma fala que nos esclarece muitos pontos. Então, muito boa fala, as falas hoje. E dizer isso mesmo, que o nosso olhar nesse processo do envelhecimento tem que ser um olhar de respeito, de consideração. E quem está inserido na velhice também sentir isso, né? A importância de se viver o melhor possível. Porque em todas as fases da vida, você tem seus momentos bons ou não. Se você pegar hoje um adulto que esteja desempregado, com problemas financeiros, com família para sustentar, ele não está tendo uma vida de qualidade. Se você pegar uma criança abandonada, em estado de vulnerabilidade social, também não está vivendo a infância boa. E assim por diante, em várias fases da vida, nós podemos ter momentos bons ou ruins, inclusive na velhice. Então, tem algumas pessoas que estão vivendo esse processo não muito bem, mas tem uma gama de pessoas que está vivendo muito bem. Obrigado, se diz. E não é só por questões materiais, porque tem uma morada boa, ou porque tem uma aposentadoria boa. Não é só por isso, não. É porque já trouxe uma bagagem dessa própria pessoa, uma bagagem de olhar a vida de uma maneira. Claro que tem que ter um mínimo, né, de condições de vida. Então, se você for por aí, por esse interior afora, você vai ver muita gente
donos de roças pequenas, donos de plantios menores e que são felizes, respeitados, considerados, vivem bem. E vamos aí em grandes bairros ricos, não é? Com gente mais velha, rica, bem instaladas e com problemas de relacionamento familiar, autoestima negativa. Então, o dinheiro é importante, mas não é isso que faz a pessoa viver bem em qualquer idade da vida, né? Se não fosse assim, a gente não viria tantos jovens envolvidos com substâncias psicoativas, não viríamos pessoas mais velhas se queixando, né? Se queixando, ou até, infelizmente, tirando a vida, né? Como nós vimos há pouco tempo, esse grande ator, Migliano, né? Migliano, infelizmente, me deu um Flávio Miliácio. Flávio, Ele, um homem que tinha tudo, de a gente olha assim, mas era um artista reconhecido, amado pelos seus fãs e tal, e no entanto ele não tirou a vida, né? Não estava bem. Então, por aí nós vemos, né? Então, perpassa por diversos fatores. Entre esses, os fatores que foram abordados aqui pelos nossos palestrantes. Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim: viva bem a idade que você tem. Eu acho que é isso que nós temos que procurar. Viva bem a idade que nós temos. Então, Graça, você encerra observando aí se tem algumas mensagens. Tem? Bem, nós gostaríamos, então, mais uma vez, agradecer aos três palestrantes, né, colaboradores, mas poderíamos abrir um pouquinho, uns 5 minutos, para se tiver alguém que queira fazer alguma colocação, alguma intervenção, sendo sucinto, por causa do nosso tempo, mas é importante que a gente possa contemplar as pessoas que estejam aí participando. Eu de volta. Você bem sucinta, mas não sei se vocês que estão aí nessa sala conhecem esse livro que chama-se A Bela Velhice, de Miriam Goldenberg. E foi desse texto que a gente retirou o título desse encontro nosso, né? Acredito que nós podemos ousar um pouco mais e cantar a música de Arnaldo Antunes, dizendo que é jovem, que é adulto, que é velho, o quê? Somos o que somos, inclassificáveis. E ela fala que os velhos, ela fez uma pesquisa, fez um artigo falando sobre a bela velhice em 2012 no jornal Folha de São Paulo, e ela se surpreendeu que ela recebeu mais e-mails de homens do que de mulheres. E a gente sabe que a velhice é feminina. Então, isso a surpreendeu e fez com que ela escrevesse esse livro para homens e mulheres. E tem coisas muito bacanas aqui. Nós, mais velhos, precisamos continuar cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus. Não se aposentem de si mesmos. Eu achei lindo isso que ela escreveu, da gente não se aposentar da gente mesma. Então, essa homenagem que a AMG faz a todas as pessoas mais velhas, no Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, ela quer refletir sobre isso, para a gente não se tornar invisível, para a gente não ser apagado, para a gente não ser infeliz e para a gente não ser nem doente nem deprimido. Uma boa noite. Então, boa noite também a todos e todas.
dizer que a NG está de portas abertas, compareçam, apareçam, se associem, que sempre nós estamos promovendo eventos para visibilidade, né, das pessoas idosas, para capacitação e troca de experiências com os gerontólogos. Então, nós estamos de portas abertas para todos e todas que queiram se associar. E Graça encerra, então. Boa noite. Microfone, Graça. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. E vão até o Instagram da NG, acompanhem todos os projetos, todas as publicações, porque somos uma entidade científica, estamos aqui junto com profissionais especializados na gerontologia para somar no conhecimento e para ajudar dentre tantos desafios que a gente tem para enfrentar nesse processo de envelhecimento, que não é algo de uma pessoa, mas sim da sociedade como um todo. Eu gostaria, então, de... Deixa eu botar só um minutinho aqui. Terminar, então, vamos com a música aqui de Arnaldo Antunes, Inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos, inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, inclassificáveis. Boa noite a todos vocês, obrigada pela presença e até o próximo encontro da NG.